Pedir à amada igreja que abra a sua Bíblia no Salmo de número 143, Salmo de Davi, Salmo de número 143. Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho. Amém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e pedir à amada igreja que leia os versículos pares. E diz assim as santas letras: Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morrem há muito tempo. Lembro dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é quem me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te adoramos. A nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos. Nós dependemos de ti. Nós precisamos de ti. Então, através da tua palavra, Senhor, nos ensina qual é o caminho que devemos andar. Através da tua palavra, vivifica-nos, Senhor. Traga esperança aos nossos corações, ó Pai. Porque nós precisamos urgente do Senhor. As nossas vidas, Senhor, estão nas tuas mãos. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos livra e que nos sustenta. Bondade, Senhor. Bondade, Senhor, o Senhor tem para conosco. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Louvado seja o Senhor, digno de honra e louvor e adoração. Só o Senhor merece toda adoração, irmãos. E estamos aqui para adorá-lo. Nos arrumamos, chegamos à casa do Senhor com um propósito de adorar ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso.
Mas eu vou te pedir a sua máxima atenção. Esqueça um pouquinho o irmão que está do teu lado, as conversas paralelas. Preste atenção no que o poderoso Deus tem para te dizer esta noite. Que você possa estar atento à voz do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso venha falar contigo de forma poderosa. E que você possa sair deste lugar impactado pela palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, quando a luta, a adversidade chega e bate em nossa porta, o que fazemos? Quando, às vezes, a sua vida está tudo muito bem, mas a má notícia chegou. A angústia tomou conta do seu ser. O que fazer no momento da adversidade? O que fazer no momento de luta? Que possamos aprender com Davi o que fazer no momento difícil da nossa vida. As lutas chegam, desafios chegam, mas o que fazemos em meio à dificuldade? E olha, vamos estudar porção por porção desse salmo e ver o que Davi fez no momento de angústia, no momento de desafio. Provavelmente, Davi aqui, irmãos, estava fugindo de Saul. Saul queria tirar a vida de Davi. E Saul era um rei muito poderoso. E Davi se escondia do rei Saul. Angústias, tribulações, o inimigo implacável rodeava a sua vida, tentando matar o rei Davi. E o que esse homem fez no momento, um dos momentos mais difíceis da sua vida? E que possamos também aplicar esse salmo nas nossas vidas. E ele começa assim o salmo: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas e responde segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Davi começa esse salmo orando, buscando a presença de Deus em meio à dificuldade, em meio ao desafio. Porque Davi era totalmente dependente de Deus. Davi sabia que a vida dele estava no controle de Deus. E Saul só poderia encostar nele se assim o Deus Todo-Poderoso permitisse. E aquele homem fugindo, aquele homem indo de cidade em cidade, se escondendo em caverna, ele para orar e pede a atenção do Senhor. Dá ouvido à minha súplica, olha o meu sofrimento. O que eu aprendo com Davi, que no momento mais difícil das nossas vidas, nós não devemos nos esconder de Deus. Nós precisamos nos ajoelhar na presença do Deus Todo-Poderoso. No momento quando chega a má notícia, a tristeza, a angústia, Davi nos ensina aqui, o que devemos fazer é ir buscar a presença de Deus Todo-Poderoso. E o texto já nos ensina que Davi, ele orava e suplicava e pedia a resposta de Deus.
E ele continua o texto: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi aqui ele entende que ele é pecador. Davi aqui ele entende que ele não é bom. Ele pede que Deus julgue com a sua justiça, porque ele sabia que era pecador. E Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Davi sabia que todo homem era pecador. Então ele pede: Senhor, julga a minha causa, não pelos meus méritos. Julga a minha causa, não porque eu sou bom, mas julga a minha causa, segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade. Porque se ele fosse julgar Davi, vou respirar. Esse momento é crucial, irmãos. Vou pedir para você, em nome de Jesus, deixe para conversar depois. Deixe para conversar depois. Davi, ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, julgue a minha causa, mas não porque, Senhor, eu sou bom, porque eu mereço, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque nenhum homem é justo. E muitas vezes nós entramos na presença de Deus, querendo colocar Deus contra a parede, e dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor tem que fazer, porque eu venho à igreja, porque eu sou dizimista, porque eu, Senhor, sou justo. Mas Davi aqui está desconstruindo muitas orações que nós, ou eu, ou você, já fizemos um dia. Davi entra com humildade na presença de Deus. Davi sabe que ele, por si só, não pode se salvar, porque ele é totalmente dependente de Deus. E ele sabe que Deus pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar a circunstância da sua vida. E é assim com você também e comigo, meus irmãos. A qualquer minuto, a qualquer segundo, Deus pode mudar o quadro do que você está vivendo. Deus pode mudar a circunstância, não porque você é bom, não pelo seu intelecto, mas porque segundo a justiça de Deus santa e reta. E Davi vai pedir isso ao Senhor: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo nenhum vivente. Não existe justo, irmãos. Nós somos pecadores, falhos. Agredimos a lei do Senhor. Você pode estar até bem com o Senhor nesse momento. Você pode estar até agradando o coração de Deus nesse momento. Mas uma hora ou outra você vai desagradar o coração do Senhor. Porque nós somos falhos. E carecemos de um Deus santo, justo e bom. E ele continua o texto: pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, com aqueles que morreram há muito tempo. A depressão se instalou no coração de Davi. Aqui ele vai mostrar qual era a causa da perseguição, qual era a causa da sua dor. Os inimigos implacáveis queriam tirar a sua vida. E a angústia tomou conta do coração de Davi. A angústia, o desespero, a ansiedade, a depressão toma conta desse servo do Senhor.
muitos são os nossos inimigos. Eu não sei qual é o seu inimigo. Eu não sei o que você está passando. Mas sei que, dia após dia, circunstâncias se levantam para te tirar da presença de Deus. Davi está dizendo aqui: eu estou na escuridão. Me ajuda, Senhor, porque o meu inimigo tem estratagemas. Ele é implacável. Às vezes, o seu inimigo está no seu próprio lar. Às vezes, na sua repartição. O inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, está ao nosso derredor, pronto para nos estragar. É muitos inimigos. E nós somos fracos. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a bondade de Deus, o que seria de mim? Mas o Senhor, no seu sublime trono, governa todas as coisas e nos sustenta com o seu poder. E Ele continua: por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Davi estava profundamente abatido, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o que fazer quando estamos assim? Qual é a atitude que tem que ser tomada? Oramos por pessoas que estão enlutadas. O que fazer nesse momento? Qual é a atitude que tem que ser tomada? Não tem uma receita de bolo, irmãos. Mas uma coisa eu falo para você que está enlutado: se apegue à palavra de Deus. Se apegue ao Senhor, mesmo que tudo diz não. O Deus Todo-Poderoso te assiste e te segura pelas mãos. Mesmo que você sinta que está na escuridão, Ele é o seu farol, Ele é a sua luz, Ele é a sua companhia. O Deus Todo-Poderoso está contigo, te guardando, te livrando e te abençoando. Olha o versículo 5. Preste atenção como esse salmo é belíssimo. E o que Davi está orando? Ele vai dizer assim, ó: lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Olha para mim. Sabe o que Davi está falando aqui? Que quando ele está na escuridão, que ele estava na angústia, que estava, irmãos, com a sua alma abatida, ele olhou pelo retrovisor, ele olhou para trás, ele olhou para os feitos bondosos de Deus. Ele olhou e lembrou que o Senhor criou todas as coisas com a sua palavra. Ele olhou para trás e lembrou que o Senhor abriu o mar vermelho para que o seu povo com os pés enxutos passassem. Ele lembrou também que o Senhor livrou ele do urso, do leão. Ele lembrou que o Senhor fez uma promessa que ele seria rei de Israel. Nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, que é aquilo que o Senhor já fez na vida do seu povo. Lembra que o Senhor, irmãos, enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, que pisou nessa terra para morrer por nós. Jesus Cristo foi cravado no madeiro para que hoje eu e você tenha vida e vida com abundância. Que o Senhor te deu uma família, que o Senhor te deu filho, que o Senhor te deu um lar, que o Senhor te guarda, vela, cuida, te ama, que o Senhor é bom para com você. Lembra do que o Senhor fez por mim. Lembra que o Senhor fez por você. Deus é bom o tempo todo. E Davi, irmãos,
nesse turbilhão, nesse mar agitado, ele vai lembrar dos feitos de Deus. Ele vai lembrar da graça, ele vai lembrar da misericórdia. E se você está passando por momentos difíceis, e se você está passando por momentos que está doendo, a alma está abatida, lembra o que o Senhor fez por você. Lembra que o Senhor te tirou de um tremendal de lama. Lembra que o Senhor salvou o seu marido. Lembra que o Senhor te deu um filho. Lembra que o Senhor fez milagres e prodígios na sua vida. Lembra. E ele continua: a ti levanto as minhas mãos. A minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Muitos estudiosos vão dizer que aqui Davi está adorando ao Senhor. Mas, ao ler o Salmo, olhando cada versículo, eu vejo que Davi está levantando as suas mãos e pedindo socorro ao Senhor. Davi está levantando as suas mãos e pedindo: me socorre dessa escuridão, me socorre, porque eu estou angustiado. Davi tinha sede de Deus. Por que que o texto vai dizer? A ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Ele tinha sede de Deus, ele amava o Senhor, mas a angústia, a situação, o cenário lembrava todos os dias que ele estava vivendo em escuridão. Nós precisamos levantar as nossas mãos para o Senhor e dizer: Senhor, como o deserto precisa da água, como a seca precisa da água. Se você já viu a seca, basta um dia, quando cai aquela chuva forte, molha a terra e muda o cenário. Basta a chuva do Senhor, basta o poder de Deus na nossa vida, que tudo muda, tudo se transforma, porque o Senhor tem poder para transformar todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então, fique firme no Senhor, lembre das grandezas de Deus, porque basta uma chuva na sua alma sedenta para Ele mudar o cenário da sua vida. E ele continua: Senhor, responda-me depressa. O meu espírito desfalece, não esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ele continua a sua oração. Ele tem pressa, porque quem tem dor tem pressa. Quem está passando por angústia precisa de resposta rápida. E ele: Senhor, responda-me depressa, não vire o seu rosto contra mim. Porque, irmãos, ele viu um cenário, ele viu o Senhor virando o rosto para Saul, e viu o que aconteceu com aquele homem. Ele está dizendo: Senhor, não vira o teu rosto para mim. Eu preciso, porque, Senhor, se tu virar o rosto para mim, se teu olhar focar em mim, se o Senhor dá atenção à minha dor, a minha alma se alegrará, o meu espírito se renovará, a minha dor passará, porque o meu prazer vai estar te adorar, o meu prazer será em te adorar, em te buscar, em meio a situações complexas e difíceis. Então, irmão, Davi está nos ensinando, em meio à dor, em meio à angústia, em meio à tristeza, não pare de adorar, não pare de orar, não pare de buscar, e confie no Senhor, porque basta um dia para Ele transformar as nossas vidas. O versículo 8 vai dizer assim: faz-me ouvir pela manhã a tua graça,
pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O sol começou a raiar da escuridão. Agora brilhou o sol na vida de Davi. As palavras de Davi começam a mudar, porque a confiança dele estava em Deus. Ele olhou para os feitos do Senhor. Ele olhou que Deus é misericordioso, bondoso, grande e temível. Agora, as palavras dele vai começar a mudar. E ele vai dizer: faça-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Que salmo belo! Para meditarmos, para degustarmos, para orarmos, para lermos, relermos, porque, irmãos, nós passamos por desafios. É doença, é guerra, é rumores de guerra, e se dermos ouvido à voz para o mundo e não olharmos para o Senhor, autor da nossa vida, estamos perdidos. Mas agora, quando olhamos para o Senhor, mesmo que o céu esteja em escuridão, o sol vai raiar, o sol vai brilhar, e você vai ver com o sol a graça de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor, com a sua palavra, vai nos ensinando o que fazer no meio da tribulação. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Davi está pedindo ao Senhor: me mostre qual é o caminho. Tem muitos caminhos, mas qual é o caminho que eu devo andar? Qual é o caminho perfeito que o Senhor quer? Peça isso ao Senhor. Senhor, qual é o caminho? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? O que eu tenho que fazer? E eu tenho certeza que você ouvirá a voz do Senhor dizendo: segue o caminho da retidão, segue os meus passos, segue-me, e você encontrará repouso para a tua alma. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eles estavam, irmãos, peregrinando para chegar em Jerusalém, caminhando e olhando e sabendo que o socorro deles vinha do Senhor. Qual é o caminho que devemos andar? Se você não está no caminho que o Senhor te mandou, preste atenção, hoje é dia de você entrar pelo caminho que o Senhor quer que você ande. Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida porque nós não estamos perante o Senhor com retidão e andando nesse caminho perfeito. É hora de voltarmos para o caminho. Se você pegou um atalho, se você está na contramão, volte para o caminho. Porque esse caminho do Senhor é caminho de vida. Porque esse caminho do Senhor é caminho de bênção. Porque esse caminho do Senhor é caminho de prosperidade. Porque o caminho do Senhor é caminho de paz. Se você não entregou a sua vida para o Senhor, se a sua vida não está conforme a vontade de Deus, peça isso para o Senhor hoje. Senhor, a partir de hoje, eu quero andar nos seus caminhos. E o texto continua: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito me guie por terreno plano. Aqui Davi vai mostrar
que se você seguir o caminho do Senhor, se você andar pelo caminho do Senhor, você não está sozinho. O Espírito do próprio Deus te guia. O Espírito do próprio Deus te sustenta. O Espírito do próprio Deus te fortalece. Ei, se você hoje obedecer à voz do Senhor e andar pelo caminho do Senhor, você verá a bondade de Deus fluindo sobre a tua vida. É necessário andarmos pelo caminho do Senhor. E Ele vai dizer, no 11, vivifica-me, Senhor, por amor ao teu nome, por amor à tua justiça, tira minha alma da angústia. Esse homem que estava quebrado, esse homem que estava angustiado, esse homem que sentia tristeza, esse homem que clamava por ajuda, vai pedir ao Senhor, vivifica-me, traz esperança o meu corpo e a minha alma, vivifica-me para que eu possa andar e agradar o Senhor, vivifica-me para que eu faça a tua vontade, vivifica-me para que eu possa agradar o teu coração, que o Senhor possa te vivificar hoje, que você possa sair daqui renovado, com esperança, mesmo quando o seu coração está abatido, mas que o Senhor venha te vivificar, te trazer esperança, te colocar de pé, te tirar da caverna e te trazer para lugares, pastos verdejantes, aonde você vai ter saciedade para a sua alma. E o texto continua no versículo de número 12. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói os meus adversários, pois eu sou o teu servo. Agora esse homem tem esperança. Sabe por que esse homem tem esperança? Porque ele vai dizer, eu sou o teu servo. Porque há dois grupos de pessoas, aqueles que são inimigos de Deus e aqueles que são servos de Deus. O inimigo de Deus, ele não quer andar no caminho de Deus. O inimigo de Deus, ele não faz a vontade de Deus. O inimigo de Deus não pode se dobrar e suplicar pelo Senhor, mas os servos de Deus, aqueles que o Senhor escolheu, aquele que a graça irresistível alcançou, você pode se dobrar perante ao Senhor e pedir, tenha misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim, está doendo, mas eu confio no Senhor, está machucando, mas eu, Senhor, sei que vai passar, porque os servos do Senhor têm intimidade com Deus, e aqueles que têm intimidade com Deus persistem em oração, persistem em adoração. Então continue, servos de Deus, a buscar o Senhor, a amar o Senhor de todo o teu coração. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas esse servo aqui, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele era falho. Mesmo ele sendo servo, ele pecava, ele falhava, ele tinha erros. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E é assim comigo e contigo. Você que é servo, você que é serva, o Senhor Deus bondoso, mesmo você tropeçando, mesmo você falhando, o Senhor te ama, o Senhor te quer bem, porque Ele te escolheu e você é servo do Senhor. Mas mesmo assim nós falhamos com o Senhor, mas o Senhor tem um servo que não falhou com Ele.
O Senhor enviou um servo que pisou nessa terra, sem pecados, sem manchas, obedeceu fielmente os mandamentos do Senhor, derramando o seu sangue, e por ele derramar o seu sangue, nós se tornamos servos de Deus. E toda vez que pecamos, e toda vez que falhamos, o Senhor olha para o sacrifício do servo fiel e olha para a maldade do infiel, mas mesmo assim Ele perdoa os nossos pecados pela justiça do servo fiel. Nós somos falhos, servos incompetentes, mas Jesus Cristo é o servo que obedeceu e viveu a vontade do soberano Deus, para que eu e você tenha vida e com abundância. E você que se encontra servo de Deus no momento difícil, querendo desistir de tudo, querendo se afastar da graça de Deus, lembra que o servo fiel foi até a morte, se entregou, caminhou para o martírio, caminhou, se entregou pelos nossos pecados. Então, não desista do seu Deus. Não desista, qual for as circunstâncias, qual foram os desafios. Não desista. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembra que o Senhor fez por você. Lembra que o Senhor foi bondoso para contigo. Mesmo que a prova esteja doendo, mesmo que seja o momento mais complicado da sua vida, que a sua alma pede socorro, escute. Não desista, porque o Deus Todo-Poderoso não desiste de você. Não desiste de você. Não desiste de você. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Que nesse momento você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que nesse momento de angústia, que nesse momento de tribulações, você pode lembrar dos feitos de Deus. Que o Senhor te curou de uma doença. Que o Senhor trouxe o seu filho rebelde para a casa dele. Lembra quando você vivia no mundo desonrando a Deus? Lembra quando você vivia no mundo perdido, caminhando para o inferno, e Deus te pensou, te alcançou, te salvou? Lembra? Quando as pessoas não davam nada por você, que as pessoas olhavam para você e diziam: olha, ele não vai ser ninguém, ele não vai ser nada, ele não vai ter filho, ela não vai ter filho. Lembra quando você vivia em depressão, em angústia, em tristeza, em cima de tristeza? Lembra quando você já tentou tirar a sua vida? Lembra quando você pensou em dar fim à sua vida? E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteve contigo, não te desamparou, não te esqueceu, sempre estendendo a mão para você. Lembra que o Senhor é o teu Deus e o teu refúgio. Lembra que Ele é a tua fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações.
Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que está tirando a tua paz. Traga à memória. Diga para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir, porque o Senhor tem me ajudado, me guardado. Esta depressão não pode me tirar dos teus caminhos. Essa doença não pode abalar as minhas estruturas, porque é o Senhor que me guarda. Lembra. Lembra que você entrou aqui dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero mais. Eu quero sair da igreja. Eu não quero mais estar na comunhão dos santos. E você ouviu uma palavra que foi de encontro ao seu coração. O Senhor sussurrou no seu ouvido e você está aqui para a glória dEle. Já pensou você desistisse? Já pensou você virasse as costas para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais? Que o Senhor cure almas hoje. Que o Senhor levante os abatidos hoje. Que o Senhor traga esperança àqueles que não têm esperança. Que o Senhor tire a dor do seu coração que está te machucando. Que você seja curado. Que você seja transformado. Lembra que o Senhor fez por você. Lembra quando a sua filha ficou doente e o médico desenganou. Lembra quando o seu filho vivia indo para o médico com problemas respiratórios e hoje está saudável, correndo, brincando, para a glória de Deus. Lembra quando chegou o exame nas tuas mãos e o médico te desenganou e o Senhor disse para você: acalma-te, pois eu sou contigo. E Ele reverteu a situação e hoje você está dando aqui fruto para o Senhor. Lembra quando o seu pai ou sua mãe morreu e o seu chão abriu e você pensou que ali era o seu fim, mas o Senhor estendeu as suas mãos e te segurou. Lembra da bondade do Senhor. Lembra que o momento financeiro estava difícil e o Senhor te ajudou, te abençoou. Lembra que a tua família estava destruída. O inimigo já dando risada, pensando que acabou, bateu um martelo e o Senhor restaurou todas as coisas. Lembra o que o Senhor fez? Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembra você que era estéril e o Senhor abriu a sua madre. Lembra que você tinha vícios impuros e o Senhor te sarou. Lembra que o seu prazer era estar no mundo, na farra, no pagode, e o Senhor te arrancou de lá para você pregar o Evangelho. Lembra? Esse é o Deus que nós servimos. Meio à escuridão, a flechas, a nuvem se abre e o sol nasce e a graça é derramada para abençoar os seus filhos. Mesmo sendo servos infiéis, Ele continua
fiel. Que o Senhor te cure. Que o Senhor te transforme. Que o Senhor te abençoe. E que essa noite, em nome de Jesus, você que entrou aqui desesperado, que o Senhor mude o seu quadro com a chuva, como cai na terra seca e transforma todas as coisas. Assim o Senhor pode fazer por você hoje. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu creio com toda a minha força que pessoas foram transformadas, vivificadas pelo poder do Espírito de Deus. Você que estava fraca na fé, aquém daquilo que Deus te chamou, que você renasce para fazer a vontade e os planos de Deus venham se cumprir na sua vida. Amém?